Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Palavra do Senhor. Estamos nessa segunda semana de programa. Espero que você tenha aproveitado aquelas meditações, especialmente sobre o livro de Jó que nós fizemos na última semana. Essa semana começamos com um novo momento. A primeira leitura fala especialmente do livro, da carta de São Paulo aos Gálatas. Mas antes de nós começarmos, queria convidar você para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e também poder publicar aí, comentar, compartilhar. Quanto mais interação você tiver com o nosso canal, mais nós vamos poder alcançar pessoas, e também sabemos que é importante nesse tempo sermos iluminados com a palavra de Deus. Também nós temos um canal no WhatsApp, ali onde eu mando diretamente para as pessoas que possam receber o vídeo, as meditações, algumas outras informações e notícias. E você vai encontrar isso através das nossas redes sociais, aqui também na descrição do vídeo. Agora eu convido você para, comigo, fazermos a oração do Ano do Cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abba, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves, graças porque sempre estás comigo. Eu reconheço que tudo vem de tuas mãos e que a tua misericórdia permanece para sempre. Pai, cuida de mim, cuida da minha família, daqueles que eu amo, cuida também daqueles que mais precisam, dos doentes, dos pobres, dos que se sentem sozinhos. Ajuda-me também a cuidar de tudo que me foi confiado, a cuidar da tua obra, a cuidar dos teus filhos, meus irmãos. Eu entrego aos teus cuidados todos os meus sonhos, meus planos e projetos. Cuida do meu corpo, da minha alma, da minha mente e do meu coração. Cuida também do meu sustento e de cada dia desse ano de 2024, que eu te consagro como o ano do cuidado. Pai, eu sei que sempre cuidas de mim. Se eu tiver que atravessar a água, estarás comigo e os rios não me submergirão. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei e a chama não me consumirá. Pois tu és o Senhor, o meu Deus, o meu Emanuel, o meu Salvador. Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e preocupação, pois é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu cuidador, tudo Ele proverá. Amém. Muito bem, vamos então hoje para a leitura do dia. Hoje, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 1 e 2 e depois versículos 7 ao 14. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal da nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegasse alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, por isso que é muito importante nós
termos meditação sobre a primeira leitura, porque o Evangelho, que é riquíssimo e é realmente palavra de salvação, ele trata da vida de Jesus com os apóstolos, ou com todos aqueles que Jesus encontrou durante sua vida. Mas a primeira leitura mostra outros momentos, como esse que é da igreja depois que Cristo foi para o céu. Nós estamos olhando para uma história muito interessante, cheia de situações. Eu vou tirar aqui duas situações para você poder entender não só a sua relação com Jesus, mas a sua relação com a igreja. Paulo, que teve uma revelação particular depois que Jesus já tinha ido para o céu, ou seja, Paulo não conheceu Jesus em vida, né? Jesus antes da ressurreição. Quando Paulo teve a experiência com Jesus, Jesus já tinha ido para o céu e os apóstolos já estavam liderando a igreja conforme o mandato do Senhor. Mas veja que interessante. Paulo teve uma revelação. Esse mesmo Jesus que viveu com os apóstolos apareceu a Paulo e deu a Paulo realmente uma missão que era de pregar para os que não eram judeus, porque Jesus havia dito que ele veio primeiro para a casa de Israel, para os judeus. Mas foi a partir de Paulo, sobretudo, mas não apenas, que os judeus começaram a ser evangelizados. Começa a acontecer então uma certa tensão. É aquilo que alguns autores, como Raniero Cantalamessa, hoje cardeal Raniero Cantalamessa, diz que é muito comum acontecer. A parte carismática da igreja é uma cruz para a parte hierárquica da igreja. E a parte hierárquica da igreja é uma cruz para a parte carismática da igreja. Por quê? Porque a parte hierárquica é a organização, é a ordem daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Primeiro os apóstolos, e todos os demais precisam estar debaixo da autoridade dos apóstolos, etc. Mas existe um sopro do Espírito, que é do Espírito de Cristo, e a parte carismática, as revelações, o mover de Deus, que às vezes sai um pouco daquilo que a parte hierárquica já está acostumada, porque a revelação é algo novo. E aconteceu isso com Paulo. E Paulo se torna uma espécie de incômodo um pouco para a hierarquia, porque estava tudo estabelecido, mais ou menos, de repente Deus tem uma revelação para Paulo, e isso se torna uma espécie de, como dizia Raniero Cantalamessa, uma cruz para a parte hierárquica. E pelo contrário também, Paulo, que sabe da revelação que recebeu, está se sentindo um pouco crucificado, por assim dizer, com a estrutura um pouco mais rígida da hierarquia. Mas essas duas realidades são importantes. A parte hierárquica estabelece aquilo que deve ser de forma ordinária. A parte carismática permite que não seja a igreja tão enrijecida pela estrutura que não se abra ao novo do Espírito. Então, é importante como dois pulmões para respirar bem o ar novo da igreja. É preciso que se estabeleçam realidades hierárquicas, mas também uma liberdade carismática. As duas realidades, elas vão caminhando aos poucos e vão, podemos dizer assim, entendendo, discernindo a vontade de Deus. Então, às vezes é muito difícil para a parte hierárquica discernir bem, isso é de Deus? É um sopro do Espírito realmente? Ou é uma situação, às vezes, de um devaneio da pessoa? A parte carismática que recebeu realmente uma revelação de Deus, pensa, mas por que a igreja não reconhece? Por que a igreja tem dificuldade de ver que isso é realmente de Deus? Então isso acontece, irmãos, desde o início da igreja. Essas tensões, você pensa, meu Deus, mas a igreja tem tensão. Às vezes o bispo não entende muito bem aquele que o profeta, agora que apareceu, está falando, ou então o bispo mesmo pensa, ou aqueles que são um pouco mais, vamos dizer assim, tradicionais. Mas, meu Deus, esses carismáticos são loucos. Isso é desde o início da igreja. Faz parte, não se preocupe com isso. Agora, a segunda coisa que é muito para a nossa vida é que essa tensão se estabelece de uma forma em que tanto a parte carismática como a parte hierárquica, às vezes, tem fragilidades. Por exemplo, você veja, quando Cefas, que aqui é Pedro, da parte hierárquica, ele começa a ficar meio dissimulado, para não querer desagradar ninguém.
tratava bem os pagãos, os gregos, mas quando estavam os judeus, que tinham certas tradições, bom, Pedro também era judeu de tradição, começa um pouco a tratar melhor os judeus. E Paulo faz como podemos dizer, quase que eu diria assim, um puxão de orelha para Pedro, né? Ele faz isso publicamente, né? A Escritura diz que Paulo, ele fala na frente de todos que Pedro é dissimulado, porque aparece a fragilidade das duas realidades. É verdade, Pedro não deveria ser dissimulado, mas também Paulo não deveria expor diante de todos assim, chamar a atenção até mesmo de um apóstolo diante de todos. Por quê? Porque isso não se faz com ninguém. Você deveria fazer isso, deveria seguir aquilo que Jesus disse. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai, procura-o em segredo e corrige-o. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Você diz assim às vezes: meu Deus, mas na igreja tem pessoas que fazem isso, meu Deus, na igreja tem pessoas que erram. É verdade, você e eu também erramos, mas o que realmente é importante é não desistir, de procurar a vontade de Deus, mesmo que nós erremos. Você às vezes participa da igreja, tem gente no seu grupo aí de amigos que são de igreja, que às vezes erram, que são frágeis. Isso é desde o início da igreja. O que realmente é importante é não separar-se. É como um matrimônio, eu dizia, né? A parte hierárquica e a parte carismática. É como um matrimônio. Vai ter certas discussões, vai ter certos entendimentos. Qual é a solução? Separar? Não. A solução é procurar a unidade. Mesmo que você tenha amigos, mesmo que seja da parte hierárquica ou carismática da igreja, você tem algumas dificuldades, qual é a solução? Separar-se da igreja, sair da igreja? Não. É procurar a unidade na diversidade, porque nós somos diferentes, mas o mesmo é o Senhor e o mesmo é o Espírito de Cristo. Eu desejo a você que você encontre essa paz e não desistir de quem é diferente de você. Não desista da sua família, não desista dos seus irmãos de igreja, não desista de procurar a comunhão, a unidade e a paz. Vamos fazer juntos esta oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina que o Senhor é santo, que o Senhor é o único Deus, que não erra jamais, mas nós, Senhor, somos humanos, pecadores, precisamos de Ti, Senhor. Dá-nos a graça de hoje e a cada dia encontrarmos a paz no meio das diversidades e adversidades. Dá-nos a graça de encontrarmos unidade no Teu Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueça, Deus está conosco. Aleluia.